título da mensagem é Não Esqueça Quem Você É. Êxodo 1, verso 8, está escrito assim: Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. Coloca também, por favor, na Almeida Revista e Corrigida. Está escrito assim, ó. Almeida Revista e Corrigida. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não o quê? Conhecera a José. Um novo faraó chegou, e ele não conheceu, nem pessoalmente, obviamente, o tempo passou, mas nem a história de José. Ele não se deu ao trabalho de saber como é que o Egito cresceu ainda mais ao longo dos anos. O Egito, que já era uma potência, se tornou uma potência ainda maior. Como é que isso aconteceu? E por não conhecer essa história, ele começa a olhar para o povo descendente de Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, o povo de José. José era filho de Jacó. Ele começa a olhar para esse povo como uma ameaça, quando na verdade ele deveria olhar para esse povo, o povo hebreu, com gratidão. Ele deveria olhar para esse povo e dizer: ainda bem que José, um hebreu, veio parar no Egito antes daqueles 7 anos terríveis de fome. Olha o perigo de alguém que assume uma responsabilidade e não está preparado para ela. Olha o perigo de alguém que assume uma posição sem estar preparado, e às vezes vem até um alerta: ó, essa pessoa não está preparada para estar ali. Faraó assume uma posição no trono da qual ele não estava preparado, e o resultado vai ser uma tragédia para o Egito. Por um tempo, sim, o povo hebreu vai sofrer, por um tempo o povo hebreu vai ser oprimido, mas a gente não acelera na mensagem, mas só abrindo aqui um parêntese para o entendimento. A gente já conhece a história e a gente sabe que ela vai terminar com o faraó, com os soldados, os homens egípcios afogados no Mar Vermelho. E tudo começou quando se levantou um novo rei, um faraó, que não conhecia a história de José, e consequentemente não conhecia a influência que José trouxe para o Egito. Isso aí é igual, em proporções menores, mas igual, numa empresa, numa multinacional, de repente assume uma posição diretiva, de diretoria, de presidência, alguém que não sabe bem a história da empresa, como ela chegou até ali, e de repente vai mexer em peças que são fundamentais naquela empresa. E gente, nós já vimos histórias de empresas que ninguém nunca imaginaria que um dia iriam falir. Tem ou não tem, gente? E nem todas foi por causa de uma crise mundial, ou não, muitas delas foi por uma transição mal feita, por uma transição errada, por uma teimosia de alguém tentando insistir, colocar alguém que não está preparado para estar onde alguém quer colocar, a pulso, na marra, goela abaixo. Esse faraó precisava ter quem lesse as histórias do Egito para ele, até chegar ali, para que ele pudesse perguntar: esse povo hebreu que está crescendo demais, e que já está me preocupando, o crescimento desse povo está me preocupando, me fala a história, como é que esse povo veio parar aqui, por que eles estão aqui? Olha, nós estamos vendo aqui na história que esse povo veio com um homem chamado Jacó. Cerca de 70 pessoas da família dele vieram para cá. Tá, mas como é que esse Jacó veio para aqui? Ah, foi naquele período de fome. Ah, então é mais uma nação que veio aqui desesperada por causa da fome.
então eu vou dar um jeito neles. Não, não, peraí, faraó, peraí. Tem uma observação aqui. O que foi? Acabei de perceber, meu Deus, o Jacó era pai de José. Qual José? O José que governou o Egito, que pegou um dos seus antecessores, que teve um sonho, um rei do Egito, um faraó, teve um pesadelo, e ele começou a ter aquele pesadelo seguido, e eram 2 sonhos, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. As vacas magras comiam as vacas gordas, as espigas mirradas comiam as espigas gordas. E o faraó não sabia o que fazer, e desesperado chamou todos os magos, ninguém conseguia, e ele ia matar os magos e feiticeiros, tudo do Egito. Até que alguém se lembrou de um homem chamado José. Esse José não só deu a interpretação do sonho, como deu a estratégia para que o Egito enriquecesse ainda mais. O Egito já era grande, mas naquele momento se tornou disparado a maior potência da terra. Aí, se esse faraó tivesse um pouquinho de bom senso e caráter, ele diria: por uma questão de honra, por princípios, eu não posso mexer com esse povo assim. Se eu estou preocupado com o crescimento desse povo, então eu vou chamar os líderes deles e vou dizer para eles: olha, eu acho que está na hora de vocês conquistarem as terras de vocês em outro lugar, e vamos conversar, mas não oprimir esse povo. O fato é que se levanta um faraó, um novo rei no Egito, que não está preparado para governar, e isso é perigosíssimo. Nós assumirmos uma posição sem levarmos a sério o tempo de preparo, sem levarmos a sério. Tem uma frase que é bonitinha, e todo mundo, quando vai fazer um curso, uma palestra, a pessoa nunca aprende nada com ninguém, não ouve nada de ninguém, mas o dia que ela senta para uma palestra que é obrigatória na empresa, ela tira uma foto e coloca: quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. A pessoa que não ouve ninguém, não é ensinável, não busca conhecimento, mas num dia que, às vezes por obrigação, ela senta para aprender alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é status. Porque a gente chegou a um ponto que a gente sabe que antes de assumir uma posição de frente, a gente tem que se preparar na retaguarda. Nós temos, por exemplo, as imersões que tivemos o status, semana que vem começam as aulas. E é importantíssimo, fundamental que todos os líderes e colíderes estejam quarta e domingo na igreja, se preparando, se fortalecendo, porque vão entrar em níveis de batalhas por famílias, e que não é brincadeira, não é ler um livro, corrigir uma lição. Eu falava com um irmão, que eu senti falta dele, vira e mexe, eu chego em casa, eu pergunto à pastora: domingo à noite, já vai uma leva, e às vezes na segunda: Linda, não vi fulano de tal domingo na igreja. Te avisaram alguma coisa? Está tudo bem? Preocupação, zelo. Ah não, eu vou ver e tal. E ela às vezes fala comigo, eu vejo alguns, ela vê outros e tal. E aí às vezes pergunto para o Rogerinho. Esse domingo eu perguntei: Linda, não vi. Eu falei para ela, falou: também não vi. O Rogerinho falou: estava, claro que estava. Eu falei: estava não. Ele falou: estava. Falei: Rogerinho, peraí, eu tenho praticamente certeza que não estava. Já é uma segunda ou terceira vez que eu pergunto. E o Rogerinho é um menino, um jovem de 15 anos. Você acha que o Rogerinho está realmente reparando com a mesma atenção que eu, quem está e quem não está? Não. E está tudo bem. Ele é um garoto de 15 anos que vai servir. Deus abençoe que ele sirva bem onde ele está servindo. Mas ele ainda não tem o olhar que eu tenho, que a pastora tem. E para ele vai passar em branco, ele vai confundir. Às vezes acontece, eu falo: Linda, tal pessoa, não sei se eu vi na sexta ou no sábado ou no domingo, ou tal dia, me ajuda. Isso acontece, principalmente quando a gente tem uma sequência, 2 dias, aniversário da igreja, inauguração aqui, teve sábado e domingo. Tem gente que veio no sábado, não veio no domingo, fala: espera aí, fulano, eu tenho certeza que sábado estava lá, domingo eu não tenho certeza. Mas o fato é que eu perguntei para ele, aí ele falou: não, estava. Eu falei: não estava. Aí eu mandei minha mensagem: meu irmão, tudo bem? Um jovem da igreja: tudo, pastor. Senti sua falta domingo.
Você estava na igreja domingo? Porque eu posso estar errado. Vai que o Rogerinho realmente viu ou não. Você estava na igreja domingo? Senti sua falta. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Podemos ajudar? Ô pastor, aí eu fiquei feliz. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela preocupação. Tem gente que entende isso. E tem gente que ainda se sente perseguido. Obrigado pelo carinho. Tem o senso da gratidão, do zelo. Obrigado. Eu não fui domingo porque eu fui na casa de um tio e aí estava longe isso e aquilo e tal. Inclusive, deixa eu já avisar o senhor que as 2 próximas quartas eu não vou estar, que eu estarei fazendo aula de autoescola. Eu falei, meu querido, obrigado por já me avisar. Ele pode, perante a lei, ele pode pegar um carro, sair daqui dirigindo, fazer uma viagem? Primeiro, ele precisa ser habilitado. Sabe qual é um erro muito grande que às vezes a gente comete? É pensar que no mundo espiritual a gente não precisa estar preparado. Que o mundo espiritual engole qualquer coisa. Que o mundo espiritual aceita qualquer coisa. Mentira, engano, infidelidade, deslealdade. A pessoa engana, a pessoa rouba, a pessoa prostitui e aparece como se tivesse acontecido nada, Paulo. E acha que não vai dar nada. Que em nenhum momento vai haver um problema. É como esse faraó. Não procurou saber onde está se metendo. Vai mexer com um povo sem conhecer a sua história. Ele vai perseguir um povo sem conhecer quem está ao lado daquele povo, quem protege esse povo, quais são as alianças políticas, né? Porque ele poderia pensar nisso, de guerra, quem vai reforçar esse povo no caso de uma guerra? Se eu começar a oprimi-los, será que tem outros povos aí que são amigos deles e vão vir aqui nos atacar? A Bíblia diz, e mais uma vez nós estamos entrando nesse assunto aqui, Tiago 4:7, falamos disso no outro domingo, falamos esse domingo, falamos na sexta. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, orgulhoso, o que nunca reconhece que errou, o que nunca procura consertar. Mas dá maior graça ao humilde. Deus não está procurando em nós perfeição. Deus está procurando em nós disposição, humildade e disponibilidade. Disposição, eis-me aqui, Deus. Humildade, eu errei, eu preciso aprender, eu quero crescer, eu não vou me esconder quando eu errar. E disponibilidade, eu estou disponível, é comigo, essa oportunidade é minha. Deus não procura perfeitos porque Ele é perfeito em si. Ele tem a glória toda dentro dele. Ele não precisa ser completo por ninguém, nem por nada, mas Ele tem prazer em nos aperfeiçoar. Ele tem prazer em trabalhar em nós, em desenvolver a essência dele em nós. Então que essa noite a essência de Deus seja desenvolvida, aperfeiçoada em mim e em você, para a glória do nome de Jesus. Que mais um pouco da essência, que mais um pouco do caráter, da verdade, da honra, da lealdade, da transparência, da verdade de Deus, seja impregnada em nós, nos marque. Não esqueça quem é você. Tem gente que esqueceu. Tem gente que o tempo foi passando e a pessoa dentro da igreja, e a pessoa começou a servir a Deus, e passaram meses, e aí a pessoa agora, ela pensa que, não, Deus não liga para isso, e começou a baixar a régua da sua vida com Deus, de acordo com a vida que outros estão vivendo. Gente, está cheio de gente vivendo uma vida com Deus aí, que eu não sei que Deus é esse que eles estão vivendo. O que tem de gente que aparece, gente, uma festa disso, só dando um exemplo bem simples, mas não é só nesse meio não, mas no meio de artistas e de atletas famosos, o que tem de gente que fala em nome de Jesus, depois sai com 3 prostitutas, que fala em nome de Jesus e depois vai para uma balada e toca o terror em tudo, que fala em nome de Jesus e faz, é uma coisa, é ou não é, gente? E aí a gente vai vendo, eu peguei um exemplo bem, tá? Mas a gente vai vendo dentro das igrejas, as pessoas ao invés de, eu quero mais de Deus, não, deixa eu ver qual que é o mínimo ali, aquele ali não faz nada, não fala a verdade, não é fiel, não é verdadeiro, não é isso, não é aquilo,
E eu acho que Deus ama ele e está tudo bem, então eu também vou descer meu nível e vou ser igual aquele ali, mais um mentiroso, mais um infiel, mais um enganador, e não vai dar nada. Só que onde a pessoa põe a mão dá ruim. Faraó foi pôr a mão onde ele não devia. Ele estendeu a mão na direção do povo. Ele podia mexer com qualquer povo no Egito, até com o povo dele. Só tinha um povo que ele não podia mexer. Ele foi mexer justamente com quem? Com quem ele não podia. Sabe aquela história de você podia ter falado qualquer coisa, menos isso. Quem é casado sabe. Você podia ter dado qualquer exemplo, menos esse. Você podia ter feito isso em qualquer momento, menos agora. Quem é casado já passou por alguma situação desse tipo. Você podia falar com qualquer pessoa, menos com aquela. Você podia ir para qualquer lugar, menos para aquele. Faraó não podia tocar no povo de Deus. E ele foi justamente tocar no povo de Deus. Aquele povo era bênção na terra dele. Irmãos, enquanto aquele povo estava no Egito, ainda que eles não estivessem na terra de promessa de Deus para eles, em Gênesis 12, Deus fez uma promessa a Abraão: abençoarei os que te... Uma pessoa abrir a terra para você poder trabalhar, é te abençoar? Eles estão sendo abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias e nações da... Então, enquanto eles estão lá no meio do Egito, o Egito também está sendo abençoado. Olha que coisa séria. E o faraó vai implicar justamente e somente com o povo que ele não pode implicar. Vai se meter justamente com o povo que ele não pode se meter. Aí a gente vê a sequência do texto dizendo assim, ó. Êxodo 1, o 8 a gente leu, o 9. O rei disse ao seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Mal sabia ele que a força daquele povo não era o braço deles, nem o número deles, era o Deus a quem eles serviam. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Gente, Faraó começa a olhar o crescimento daquele povo, e ao invés de procurar a história daquele povo, a história de José, quem são? Como vieram para aqui? Por quê? A primeira coisa que ele pensa é: eu preciso oprimi-los. Toda vez que eu e você começarmos a crescer, algumas pessoas que nos amam de verdade vão se alegrar por isso, mas outras vão ficar incomodadas. Algumas, infelizmente, chegarão ao ponto de, sem nem saber como e por que crescemos tanto, e aos olhos de alguns tão rápido, mas quem cresce sabe que não foi tão rápido assim. É que boa parte do crescimento é igual a semente plantada na terra, ninguém está vendo, mas o crescimento está acontecendo? Está ou não está? Aí quando começa a brotar, a subir, chama a atenção. Aquele crescimento do povo chama a atenção de Faraó, assim como o nosso crescimento vai chamar a atenção. E volto a dizer, quem nos ama vai aplaudir, quem nos ama vai se alegrar. Alguns podem dizer para a gente, ó, toma cuidado, olha, eu estou vendo que você está crescendo, mas ó, guarda o coração. Eu lembro uma vez que eu sentei com um amigo, pastor, estava em outra cidade, aproveitei de ministrar na conferência, e eu falei para ele: eu preciso de um tempo com você de 1 hora mais ou menos. Aí tá bom. Aí saímos à tarde, fomos caminhar lá num calçadão que tinha lá, tomamos uma água de coco, fomos caminhar e conversar. E eu falei para ele: olha, eu te conheço desde isso, a sua essência assim, uma bênção, um amigo e tal. E você sempre disse que podia confiar. Até estava falando com o Lê esses dias sobre isso. Cheguei e falei: mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou preocupado que tem algumas coisas acontecendo na sua vida. E eu estou preocupado que a sua essência possa ser corrompida com isso. Porque, irmãos, vou dizer, gente para ir para a rede social, zombar, falar mal e atirar pedra, está cheio. Mas desculpa, para mim é gente sem caráter e covarde.
Porque gente com caráter fala com a pessoa. Gente que não é covarde fala com a pessoa. Gente sem caráter e covarde fala da pessoa. Em nome de uma defesa, de uma justiça. Que justiça? Está cuidando de quem? Do quê? É nada, é só gente fofoqueira. E eu fui, sentei e falei, deixa eu te falar uma coisa. Estou preocupado. Aí ele, poxa, obrigado, tal. Falei, não estou te julgando. Estou perguntando e estou conversando. Guarda o teu coração, isso. Amém. Vida que segue. De lá em diante, não sei. Ele com Deus, já não é comigo. Mas a minha parte eu fiz, quem entende isso? Não tem nada de errado, porque alguém está crescendo, às vezes a gente quer alertar. Não é errado, pelo amor de Deus. Mas alertar é diferente de invejar, ficou claro? Muito, mas muito. Do que ficar falando mal pelas costas para querer ibope. Muito diferente. Agora, tem aquelas pessoas que vão tentar diminuir, porque não aguentam ver o crescimento do outro. Esse mês, a palavra, a visão de Deus para nós é crescendo em liberdade, que em nome de Jesus eu e você venhamos agarrar essa unção que está liberada, agarrar essa promessa que está liberada, e dizer, eu vou crescer e vou ser mais livre, cada dia mais livre. Só que você vai precisar aprender a guardar o coração, porque vai acontecer isso aqui. Põe o tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui, Quem não conhece nossa história em Deus, não compreende como vivemos pela... Eu já ouvi de muita gente duas coisas. Não, vai dizer que você vai perdoar ainda, vai. E outras vezes, do jeito que você é. Tem gente que chega a me chamar de besta, mas eu não vou entrar nesse caso hoje, né, Zé? Fica para outra hora. É boca aberta, né? Ei, do jeito que você é besta, é capaz de você perdoar, receber de braço aberto e ajudar de novo. Eu já ouvi isso muito na minha vida. Muito. E eu creio que você também já deve ter ouvido. E é claro que a gente tem que ter sabedoria e colocar limites. Porque às vezes a gente está recebendo quem não deveria e desonrando quem deveria. E aí a gente entra no que Deus chama de julgo desigual. E aí Deus vai comprar briga contra a gente, não a nosso favor. Deus que abençoou o Egito por causa de José, Deus que abençoou a casa de Potifar por causa de José, agora está entrando em guerra com o Egito, também por causa de José. Porque se levantou um faraó que não respeita, que não reconhece o valor de José. Então cuidado para você e eu não desvalorizarmos alguém de muito valor que Deus usou para nos abençoar. Porque isso é entrar em rota de colisão com Deus. A queda do Egito, a derrocada do Egito, começa quando um faraó para de respeitar a história de quem ajudou o Egito. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Nosso Deus é um Deus misericordioso, de graça, mas justo. Justo. Correto. A Bíblia diz que a balança enganosa é abominável para Deus. O que é a balança enganosa? 2 pesos, 2 medidas. Para quem me faz bem eu faço mal, para quem me faz mal eu faço bem. E a pessoa se torna abominável para Deus, porque a balança enganosa é abominável para Deus. Esse faraó não foi buscar informação. E ele vê o crescimento do povo, e ao invés de procurar saber, como é que esse povo cresce tanto? Por que esse povo cresce tanto? Irmãos, em nome de Jesus, quanto mais a gente mergulhar em Deus, mais tem gente que vai ficar encucada, vai coçar a cabeça e vai dizer, como é que esse povo está crescendo tanto? Porque o nosso crescimento precisa apontar o Deus a quem a gente serve. É só por causa disso. Não é para ostentação, não é para vanglória, não é para orgulho e soberba. É para apontar para quem nos dá o crescimento. Quem dá crescimento a gente é Deus. Então guarda o teu coração, porque quem não conhece nossa história em Deus, não compreende como que a gente vive pela fé e chega até a perseguir. Vão perseguir. A Bíblia diz que o Isaac, nos dias de Abraão, lá atrás, também foi invejado pelos filisteus. Por quê? Só você ler Gênesis 26.
Porque ele começa a crescer, prosperar, ele desentulha os poços que o seu pai havia cavado. Olha a diferença de você saber quem você é e a sua história. O Isaac, num tempo de seca, ao invés de desistir de plantar, ele pergunta para Deus. Isaac não é aquele que fala, a hora que a crise aperta, a primeira coisa que eu faço é tirar aquilo que eu deveria honrar. Não, deixa eu perguntar para Deus. Deus diz, planta. Gênesis 26:12 vai dizer que o Isaac semeou naquela mesma terra. Que terra? No 26:1 diz que havia fome. E colheu no mesmo ano 100 por 1, porque Deus o abençoava. Não é porque a terra estava muito boa, é porque ele plantou debaixo de uma bênção. Ele plantou debaixo de uma palavra. Irmão, tudo que a gente faz debaixo de uma palavra, debaixo de um princípio, é Deus quem abençoa. Hoje a gente vive a geração que briga para não precisar ter compromisso com Deus, para não precisar ter compromisso com casamento, para não precisar ter compromisso com dízimo, com oferta, com compromisso, com todas essas coisas. Mas dizem que amam a Deus. Mas brigam, ficam procurando uma mensagem, uma palavra que os deixe livre de qualquer responsabilidade, mas os benefícios eles estão abertos a receber. Veja se não é isso que a gente vive. As pessoas lutando. Não, eu vi eu vi um estudo que eu não preciso perdoar, que eu não preciso continuar casado se houver incompatibilidade, o nosso gênio é diferente. Não, se eu estiver assim, cansado do casamento, que eu vi uma pessoa pregando, mas isso aí, gente, não começou pelo casamento. Começou no servir a Deus, começou no ser fiel a Deus em tributo, começou em honrar, começou num monte de coisa. E tem gente que não enxerga, não percebe, que a estratégia do diabo é a seguinte: eu preciso ir fazendo eles irem descendo. Lembra que eu falei da régua? Pega uma régua mais baixa, o nível de relacionamento, o nível de aliança, o nível de comprometimento. Tem gente que quer crescer, mas não percebe que não é livre, porque liberdade é eu poder fazer escolha, e escolher o certo. Mesmo eu podendo fazer a escolha do errado, do engano, eu escolho o que é certo. Livre não é o homem ou a mulher que deita com vários. Livre é aquele que escolheu alguém para casar e diz, eu vou ficar com essa pessoa até o fim, até que a morte nos separe. É o que podendo escolher, ainda que sabendo que vai colher consequências do pecado, mas podendo escolher viver no erro, no pecado, no adultério, na mentira, no engano, escolhe ficar na verdade. A nossa libertação não é para viver uma vida dupla, na verdade é para viver uma vida transparente e verdadeira. É isso, crescer em liberdade. Quem você é, não despreze, não esqueça, não menospreze, não desvalorize. Tem uma aliança, tem uma marca de Deus na tua vida. Isaac entendeu isso, e ele falou assim, peraí, o meu pai Abraão cavou poços aqui, a herança é minha, eu sei quem eu sou filho de Abraão. Se o meu pai cavou o poço é meu. A Letícia pegou, gostei, na hora. Se o meu pai cavou o poço, e o meu pai morreu, o poço é de quem agora? É meu. Isaac entendeu isso, e foi lá cavar os poços que haviam sido entulhados. Os filisteus vêm brigando e entulhando de novo, e ele vai, até a hora que os filisteus não aguentam. Sabe até onde o diabo vai ficar tentando nos atingir, brigar? Até a hora que ele perceber que nós sabemos quem nós somos, e não vamos desistir da herança que temos em Cristo Jesus, das promessas que recebemos da parte de Deus. Todas elas estão de pé, são em Jesus o sim e são por Jesus o amém, e cada uma dessas promessas está valendo hoje para a gente. Não despreze quem você é em Deus, não esqueça quem você é em Deus. Não importa o que disseram, não importa o que o mundo quis dizer, não importa o que um diagnóstico, uma zombaria de alguém falou. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu respeito cada autoridade, mas eu não esqueço quem eu sou em Cristo Jesus. Quem não sabe quem nós somos, quem não nos conhece, eles vão nos atacar, eles vão zombar de nós. Você já viu falando assim, fulano enriqueceu muito rápido, ou está traficando? Na minha época, era assim, ou é traficante ou virou pagodeiro. Minha época de jovem.
Você viu, fulano ficou rico, ou virou pagodeiro famoso, ou é traficante. Porque se fosse jogador de futebol, que era uma outra opção, todo mundo conheceria, então saberia. Deve ser pagodeiro de algum grupo que eu não estou sabendo ainda, ou é traficante, ou está traficando. Ei, tem gente que por causa da falta de capacidade de fazer algo, a única coisa que a pessoa faz é ficar tirando pedra em quem está construindo alguma coisa. Gente, eu ouvi isso e guardei para o resto da vida. Não aceite, não ouça, não pare para dar ouvidos à crítica construtiva de quem nunca construiu nada e nem está construindo. Porque pode ser alguém que nunca construiu nada, mas agora se voltou para Jesus, aprendeu em qualquer área e está construindo. Ok, então ele pode até nos ensinar. Está construindo, está à minha frente construindo, ok. Agora tem gente que nunca construiu nada, não está construindo nada, e tem sempre uma crítica construtiva para apontar para a gente. Jesus chamava essa turma de raça de víboras. É que a gente não pode falar. Se a gente fala, você viu o pastor que ele falou? Eu fico imaginando a igreja do pastor Jesus hoje em dia, quando ele faz raça de víboras. Isso é seríssimo. Então, tem gente que vai nos perseguir, só porque começamos a crescer. Esse povo está crescendo, esse povo está ficando forte, e não pode, e não pode, e não pode. Agora, isso tem a ver com a ignorância deles, não pode ter a ver com a nossa. Nós não podemos ser ignorantes sobre quem somos em Cristo Jesus. Uma pergunta para você refletir: você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe? Pensa um pouquinho enquanto eu tomo aqui uma aguinha, vai, pensa. Quem você é em Cristo Jesus? Responde alguém aí para mim. Herdeira, amada. Pastor, eu tenho vergonha, ou eu tenho medo. Vai que eu erro, eu não quero me expor. Opa, começou a aparecer. Apareceu até filho agora aqui, hein? Vai aparecendo. Ei, chegar na sua casa hoje, faça uma lista de quem você é em Cristo Jesus. Escreva num papel. Aí amanhã dá uma olhada no que você escreveu. Quando você der uma olhada amanhã, vão acontecer duas coisas. Quantas coisas? Uma, você vai dizer: nossa, eu sou isso aqui, é mesmo. E a outra, o que você acha que é? Preciso ser, ok, mas qual que é a outra? Espera aí que tem mais uma coisa que eu esqueci. Se você escrever hoje quem você é em Cristo Jesus, amanhã ao ler, você vai ver que ainda faltou coisa. Mas você vai ver o quão é grande quem nós somos em Cristo Jesus. Como é poderoso, como é maravilhoso quem nós somos em Cristo Jesus. E vou dizer a verdade, isso já deveria ser motivo suficiente para a gente ler Bíblia, orar, vir para o culto, servir a Deus, amar o próximo, pregar Cristo para o próximo. Mas a gente tem que ir para a igreja para os outros ficar pegando nosso pé, encorajando. Vou usar uma palavra bonita, porque pegar no pé parece chato. Então encorajando a gente a ler a Bíblia toda, encorajando a gente a orar, a jejuar, a cultuar, a congregar, a servir, ser fiel e por aí vai. E na verdade, se nós entendemos quem nós somos, eu não vou disputar com Deus mais do que Ele me libera. Deus, eu posso não perdoar mais, eu posso não mais ter que ficar com a mesma mulher até o fim, eu posso não entregar mais dízimo, Deus, uma vez eu dei um exemplo. Se tem o costume de ir numa festa de aniversário, o aniversariante cortar o bolo, e a primeira fatia ele escolhe quantas pessoas para receber? Que teoricamente, tá? Porque muitas vezes a pessoa não é nem especial, é só para puxar o saco, é só fazer uma média, pagar algum presente, é que senão vai queimar o filme, que vai dar briga na família, às vezes tem várias motivações. Mas a motivação original, teoricamente, qual que era? Tem que entregar para alguém que seja o quê? Especial. Especial. Aí, esse primeiro pedaço de bolo é diferente do segundo, terceiro, quarto, do 10º pedaço? Aquela pessoa especial precisa receber aquele pedaço para comer bolo? Mas por que ele entrega?
Como? Amor. Honrar. Para honrar, quem mais falou? Reconhecimento, valorização, porque eu acho que essa pessoa merece. Ela não precisa comer o primeiro pedaço, ela pode comer qualquer pedaço, mas ela merece o primeiro pedaço. Sobre honrar a Deus, não tem a ver com Deus precisar, Ele não precisa de nada, tem a ver com Deus merecer. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que Ele merece. Eu sei o que Ele merece da minha parte, porque eu sei o que eu não merecia, e mesmo assim, Ele fez por mim. E eu sei o que eu merecia, e mesmo assim, Ele me protegeu. Nós não colhemos tudo que plantamos, quem já percebeu isso? Graças a Deus. Muitas coisas são removidas com arrependimento, pela graça de Deus. Mas se não for assim, a colheita é terrível. Terrível. Então reconhecimento, valorização, merecimento, quem Ele é. Agora, não adianta eu saber quem Deus é e não saber quem eu sou nele. Quem você é. Não esqueça quem você é em Cristo Jesus. Não esqueça a sua história em Cristo Jesus. Podem passar mudanças. Mudou o quadro político da cidade, do estado, da nação. Mudou o tempo, mudou a estação, mudou a tecnologia, mudou seu corpo. As pessoas que valorizam a gente enquanto tem um corpo bonitinho, enquanto tem dinheiro, enquanto tem isso, tem aquilo, não tem nada a ver com Deus. Deus olha para mim e para você, com dinheiro ou sem dinheiro, com aquela beleza física ou já não mais com ela, no nosso melhor momento ou no nosso pior momento, e em todos eles, Ele olha para nós e diz: eu matei meu filho por você mesmo. Deus olha para mim, pregando aqui, e diz: eu matei meu filho por você. Mas Ele olha para alguém que está se drogando lá fora e diz: eu matei meu filho por você. Quem entende isso? Sabe qual que é a diferença? É que hoje eu estou conseguindo viver a liberdade de quem eu sou em Cristo, e quem está lá fora não. Só isso. Nós estamos conseguindo viver a liberdade de quem somos em Cristo Jesus. Nós não somos melhores do que alguém que está se prostituindo, vendendo o corpo ali na esquina, do que alguém que está se drogando, do que alguém que está fazendo abominações lá fora. A diferença é que nós reconhecemos quem nós somos, o valor que nós temos, e conseguimos permanecer nele. Deus, eu quero permanecer em Ti, eu quero permanecer em Ti. Por isso a Bíblia diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Tem muita gente que deu lugar ao diabo e perdeu a identidade, perdeu a referência, consequentemente parou de crescer. E nós pregamos aqui domingo: vida de fé tem estabilidade? Ou estamos crescendo ou caindo, não tem jeito. Ou estamos avançando em fé, ou estamos acomodando e consequentemente declinando na fé. E aí quem está declinando na fé, daqui a pouco está dando lugar ao diabo, e já não está vivendo a liberdade para a qual foi criado para viver. Quem entende que Deus está falando com a gente hoje aqui? Gente, hoje é uma mensagem tão simples, tão básica, mas tão profunda, tão maravilhosa, tão poderosa, que todos nós conhecemos alguém que precisava ouvir essa palavra, precisava olhar-se no espelho e ressignificar: quem eu estou vendo no espelho? Eu estou vendo alguém, imagem e semelhança de Deus, alguém por quem Jesus foi morto, alguém por quem Deus disse: vale a pena pagar esse preço altíssimo, mesmo que outros não reconheçam nossa história, não valorizem nossa história e até venham nos perseguir. Você viu lá a igreja? Você viu lá, o fulano está indo para a igreja? Você viu? Irmãos, sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu prego o evangelho. Antes de me converter, eu criticava por não conhecer. Eu não era convertido, já contei aqui. Quando minha mãe e meu pai foram para a igreja, eu falei: estão indo dar dinheiro para pastor e tal, e não sei o que. Falava um monte de besteira. Depois eu me converti e falei: Deus me perdoa as bobagens que eu falei. Depois Deus falando: você nem sabe onde você vai parar. Eu fui para onde? No altar. No altar, ministrando a palavra, ministrando. Aí é interessante que eu ministro palavra de salvação, de cura, de libertação, de perdão, de restauração, de graça, de tudo. Mas na hora que eu falar do dízimo, da oferta, da primícia, eu sou o diabo.
por gente medíocre, que é da média para baixo, por gente que não enxerga que em tudo que a gente prega a gente é uma bênção, mas a hora que vai falar disso aí parece que o diabo entrou. Só que essas pessoas que criticam, quando tem um problema nos procuram para pedir ajuda. Procura ou não procura? Porque quando a coisa aperta, as pessoas reconhecem quem nós somos. Faraó mandou chamar José no momento de aperto. Faraó mandou chamar José no momento de aperto. Faraó não falou assim, sabe, eu estava orando, e Deus falou comigo que tem um povo aí, que vai vir para cá, e já tem um deles aí em nosso meio, e está preso aqui, traz ele, que eu quero honrar, porque ele é um homem de Deus. Não. Foi numa crise pessoal, íntima de Faraó, que ele mandou chamar o José. Por causa de uma sequência de pesadelos que ninguém conseguia discernir. O que eu estou querendo falar para você? O mesmo que eu falei, acho que foi no domingo. Deus quer fazer obras na minha e na sua vida, para que as pessoas que ainda não reconhecem ou que perderam a visão do que é ter uma aliança com Deus, quando a coisa apertar, eles vão procurar alguém que tem uma aliança de verdade com Deus. Eu e você não perdemos de ser zombados porque somos fiéis na nossa aliança com Deus. A hora que a coisa apertar, todo mundo procura alguém que é fiel e tem uma aliança de verdade com Deus. Você já percebeu isso ao longo da vida? Quem já percebeu, dá um glória a Deus. E às vezes a gente reclama. Então, quem não conhece nossa história, em Deus, não compreende como vivemos pela fé e chega até a perseguir. Os outros não conhecerem a nossa história, não nos afeta, continua. Não, pastor, mas atingiu, afetou por um tempo. Depois o prejuízo maior foi para o Faraó. Gente, a coisa é tão séria, que por um tempo, só vou dar uma palhinha, quarta que vem eu continuo essa mensagem. Por um tempo, as mulheres hebreias, e claro, os homens, famílias hebreias, do povo hebreu, choravam desesperadamente a morte de seus filhos, que eram afogados no rio Nilo. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu? E se ouvia em Israel, dentro do Egito, mas do povo hebreu, um choro que atingia assim, que percorria quilômetros de distância. Seus bebezinhos sendo afogados. Mas de Deus ninguém. Um dia se ouviu no Egito o choro de Faraó e do povo egípcio, chorando a morte de todos os seus primogênitos. Por quê? Para cada hebreu afogado, Faraó estava afrontando a Deus, porque ele estava atingindo um povo que tinha aliança com Deus. Olha o perigo de colocar alguém em uma posição que não está preparado, de não conhecer a história inteira e queimar etapas. Olha o perigo. Faraó sabotou seu reinado, quando não procurou saber a história daquele povo que crescia tanto. Os nossos inimigos não vão entender o que Deus está fazendo, porque eles não conhecem toda a nossa história. Agora o grande problema, Oséias 4:6, eu vou ler 2 versículos agora, Oséias 4:6 e Jeremias 29, só para te dar um tópico e a gente orar. Quarta que vem a gente fala mais, eu creio que Deus está falando com alguém hoje aqui. Oséias fica antes de Joel. Pastor, e o Joel? Antes do Amós. Vixe, pastor, agora complicou, hein? Em vez de melhorar, piorou. Em vez de facilitar, dificultou. Queria ficar mais perto, fiquei mais longe. Oséias capítulo 4, verso 6. Olha o que Deus diz: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque você, olha que pesado, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eis que me esquecerei de seus filhos. Pastor, então o senhor está lascado, hein? Estaria, se não fosse o Apocalipse 5. O que tem o Apocalipse 5? Vamos lá, não está no meu esboço não,
Mas só para dar uma aliviada no fardo aqui, das minhas costas, essa eu não vou levar para casa sozinho, não. Ainda mais que a Jennifer chegou. Ela está pensando que ela vai cair de boa. Né, Sandrinha? O verso 9 diz assim, ó: e entoavam um cântico que? Novo, com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas o quê? Quem são essas pessoas compradas para Deus por Jesus? Quem foi comprado para Deus por Jesus? E o que ele fez de quem que ele fez então? Dessas pessoas compradas? Um reino de... Quem que é o sacerdote agora aqui? Porque os sacerdotes não quiseram conhecer o pastor que se lasque. Mas está escrito aqui que todos comprados foram feitos sacerdotes. Né, Giovanni? Giovanni entendeu isso. E agora, quem poderá me defender? A mesma palavra que me dá a responsabilidade. Gente, a Bíblia é tão perfeita que há um equilíbrio. Benefícios e responsabilidades, bênçãos e honra. O problema, ainda bem que eu não falei, eu ia falar mau caratismo, mas não, é a inconstância, a fraqueza de caráter, acho que é mais bonito, que a gente tem às vezes, e a gente é fiel, infiel, fiel, infiel, fiel, infiel. Eu vou, não vou, eu vou servir, não vou mais servir, eu vou ser fiel, não vou mais ser fiel, eu isso, eu aquilo. A gente vai desprezando, a gente vai rejeitando, e Deus diz que quando rejeitamos, Ele também vai nos rejeitar e rejeitar nossos filhos. Deus, por que meus filhos? Deus fala assim, porque você não me respeita. Entra numa aliança comigo, depois vem falar comigo dos seus filhos. Aprenda a ser filho. Faraó não conhecia a história do povo hebreu, não conhecia a história de José, e por causa disso ele arruma uma bucha para ele, uma bronca, um beozão. Agora a pergunta é: nós conhecemos a nossa história em Deus? Porque Deus diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta de conhecer a nossa história, traz destruição. Quem é casado precisa saber qual é o seu papel no casamento. Marido, você precisa amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, você precisa honrar, respeitar e se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Filhos, vocês precisam honrar e valorizar seus pais. Pais, vocês têm que encorajar e não sufocar seus filhos. Casal, portanto, dois tornam-se uma só carne. Não dá para remar em sentidos opostos, tem que haver unidade de fé, unidade na visão. Vamos junto? Vamos. É para esse lado que a gente está indo. Essas são as nossas metas, esses são os nossos sonhos, esses são os nossos propósitos. Cada um traz os seus, equilibra tudo e constrói juntos. Um não pode dever ao outro nada, um não pode puxar o outro em nada. Precisamos conhecer. É esse conhecimento que vai nos encher de bênçãos. Quem entende o que eu estou falando? E Deus quer nos encher de bênçãos. E termino com Jeremias 29:11, que o meu tempo já foi aqui. Jeremias 29:11 está escrito assim, ó. Cadê o Jeremias 29:11? Vixe, acho que eles estavam dormindo ali. Pelo barulho, ele levantou até da cadeira. Jesus, me ajuda com o audiovisual, Senhor. Porque eu sei os planos que tenho para quem, gente? Para vocês. É Deus falando. Vocês estão vendo? Deixa eu ler aqui. Estava certo, mudaram. Hoje está uma guerra ali.
pessoal do audiovisual precisa abrir uma oração, jejum, conversar com a Ana, para alinhar direitinho. Estava certo. Demorou, balançou, pularam da cadeira, não sei o que houve. E depois tirou. Deixa eu pegar aqui, ó. Ai, Jesus amado, deixa eu pegar aqui 11. Porque os seus planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem um futuro, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, futuro, esperança, visão, sonhos, promessas para nós. Ele tem. Então a gente precisa descobrir. Mergulhe em Deus. Mergulha. Porque esse é o tempo de crescermos em liberdade. Mas esse crescimento em liberdade só acontece através do conhecimento. Se a gente não se posicionar para buscar conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Deus, eu estou servindo, Deus, eu estou trabalhando, Deus, eu vou casar, Deus, eu tenho filhos, Deus, eu... Estudar. Se a gente não se aprofundar, a gente vai viver batendo cabeça e vai fazer igual Faraó, vai trazer uma tragédia para dentro de casa. Faraó trouxe uma tragédia para dentro da nação que ele governava, porque não conheceu a história de José. Olha, parece uma coisa insignificante. Se levantou um Faraó que não conhecia a história de José. Foi assim que a gente começou, não foi? Um versículo é a base da nossa mensagem hoje. Trouxe um rombo para a nação inteira. Trouxe um caos para a nação inteira. Coloca, por favor, se conseguir, o segundo tópico para mim, para eu poder orar. Tem gente pagando um preço muito o quê, gente? Alto. Muito alto. Por não conhecer sua própria o quê? História. Eu preciso saber. Você já ouviu aquela... Você não sabe onde está se metendo. Essa pessoa não sabe onde está se metendo. Eu lembro uma vez duas moças vieram na igreja falar comigo, uma sexta-feira à noite. Chegaram lá, eu estava fazendo alguma coisa, saí para uma visita, não sei. Pastor, elas vieram reclamar de uma pessoa da igreja que congregava. Falou, eu ouvi. Falei, eu não vou tomar partido, vou ouvir, vou orar, Deus abençoe. No final elas falaram uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, grava isso. Grava na mente, tá? Não foi gravar, não. Pastor, tal pessoa, que o senhor acha aí que está aí dentro e tal, o senhor vai conhecer essa pessoa ainda, ela só pensa nela, ela é extremamente egoísta. Só pensa nela. Aquilo me assustou. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou assim, segura isso aí e presta atenção. Irmãos, tem que ser alerta para mim. Eu não estou falando aqui para falar mal dos outros, tem que ser um alerta para mim. Quem eu sou? Quem eu sou que nem eu estou percebendo. O tempo passou e aquelas duas pessoas tinham razão. Eu vi por inúmeras vezes aquela pessoa de quem elas falaram, só pensar em si mesma. E não importa o tamanho da bagunça que ela arrumasse, ela só pensava em si mesma. Cuidado para não perder a sua identidade em Deus, para não permitir que seja destruída a sua essência. Eu estou doido para continuar essa mensagem. Quando a filha de Faraó olha para Moisés no cestinho de junco, você sabe o que ela fala? Alguém sabe? É um menino. Bonito foi a mãe e a irmã. Porque tem, que elas falaram, muito bonito. Hebreu. Vocês acham que no cestinho a Miriam e a Joquebede puseram um bilhetinho? Filho de Joquebede, filho dos hebreus. Vocês acham? Como é que ela sabia? E por causa disso, os traços. Ele tinha traços de hebreu. Tem traços fortes. Só que é interessante que esse mesmo Moisés, depois de 40 anos, criado no palácio de Faraó, depois de matar lá o soldado egípcio, ele foge. Ele encontra uma mulher chamada Zípora. Aí ele vai ajudar a Zípora. Naquele dia, a Zípora chega em casa mais cedo. Pai, por que você chegou cedo? É que eu encontrei um homem egípcio que nos ajudou. Os traços de Moisés mudaram? O que aconteceu?
Quarta que vem eu conto. Uma das coisas que o Egito quer fazer com a gente é tirar de nós a identidade que Deus nos deu. O mundo vai fazer de tudo para tirar de mim e de você a identidade que Deus nos deu. Aí sabe o que Deus faz? Leva para o deserto, porque o deserto é expert em restaurar a identidade de quem está perdido. Você é em Deus, imagem e semelhança, filho amado, e vai viver o melhor de Deus na terra. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudir. Quarta que vem eu continuo. Deus falou com alguém hoje aqui?